Pronto? Vamos começar então hoje a Gênesis. Eu baixei essa versão aqui, tem várias versões, né? Eu gostei mais dessa daqui, então baixei essa daqui. Bom, aqui no comecinho, então é uma das obras básicas, né? Que foram elaboradas pelos espíritos superiores, e Allan Kardec teve a missão de escrever, né, essas mensagens e nos trazer, né, nos proporcionar isso aí, que hoje essas obras básicas são os pilares da doutrina, né? Essa versão aqui, esse livro, a primeira tradução dele aqui para o português no Brasil foi aí do Guilherme Ribeiro. Então, aqui tem um trechinho inicial que vai falar quem foi esse Guilherme Ribeiro, que eu acho importante a gente estudar isso aí. É aquilo que eu comentei com vocês na semana passada. Eu acho importante ler esses comecinhos, porque às vezes, não, vamos direto lá no primeiro capítulo e tudo, mas tem explicações iniciais que dão uma clareada geral na obra, e a gente já tem uma ideia do que nós vamos estudar. A gente podia entrar mesmo no primeiro capítulo, mas a gente ia pular uma parte rica, importante. Por exemplo, eu achei importante saber quem foi o Guilherme Ribeiro. Eu nunca tinha lido sobre ele, tá? Eu pulei ele. Você pulou, né? Então vamos voltar. Só vi o nome dele. Né? Então tá aí. Vamos ver o que fala aqui. Ó. Esse trechinho aqui eu achei interessante. Ó. Então, ele foi o primeiro a traduzir essa obra, a Gênesis, do francês para o português e publicar aqui no Brasil, no comecinho do século XX. Tá? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aumentar? E aí? Você não está enxergando? Aí melhorou. Melhorou? Dá mais um aí. Então vamos lá. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. Concorde quer dizer, em companhia dos espíritos. Então não é uma obra de produção humana, de encarnado. Não. O Allan Kardec foi o cara que escreveu. E unilateral. Os espíritos ditaram para ele. Né? A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Então, a ciência terrena explica a Gênese, quer dizer, o começo da Terra. Tudo, o começo do planeta, os primeiros povos, tudo. A ciência terrena. Né? Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis. As leis de Deus não mudam. E não pela derrogação delas. O que é derrogação? É a mesma coisa que revogação. Alteração. Deus não altera a lei. A gente aqui vive alterando as nossas leis. Todo país altera as leis. No Brasil, então, não vou nem fazer comentário, porque não é aqui o local para fazer esse comentário. Deixa eu dar um Ô Márcio, nos Estados Unidos não altera a lei. Não, mas tem um monte de emenda. Nos Estados Unidos, a Constituição deles é cheia de emenda. Muita emenda. Não, mas vamos mudar de assunto. Então presta atenção. Lázaro, segundo a história, ele tinha morrido, né? Aí Jesus foi lá e ressuscitou ele. Fazia 3 dias que ele estava morto. Então Deus derrogou as leis dele. Não é assim? Eles acreditam. Lázaro morreu. Lázaro estava doente, ele tinha catalepsia. Aí Jesus chegou lá com o espírito e viu que ele estava vivo.
levando de ano a milagre. É. Aí, não, ele estava fedendo, porque lá eles não enterravam as pessoas, os corpos lá estavam fedendo. Aí viu que ele estava morto. Agora, se tivesse ressuscitado ele, aí muitas das leis é da derrogação delas. Então ele tinha derrogado a lei de Deus. Isso não aconteceu. Não O aconteceu. senhor tem a lei, uma lei aí que é 72 horas, né, Marcos? Para comprovar mesmo. Não, hoje é lei, a pessoa de morte natural não pode enterrar antes de 8 horas. Acho que é mais, né? É por causa da catalepsia. Catalepsia. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Porque Deus é eterno. Então não tem sentido falar em passado e presente. Ele está sempre. Ele é presente sempre. Então, não tem sentido. O sentido de tempo para Deus não existe. Aliás, o tempo é uma criação humana. O tempo, na verdade, não existe. O homem criou o tempo para poder organizar as suas leis aqui, para viver na Terra. Mas, na verdade, o tempo não existe. Se nós somos eternos, realmente, o tempo não existe mesmo, não. Nós somos eternos. O Espírito é eterno. Qual o sentido de contar anos, minutos, horas? Não tem sentido. Não vai mudar nada. Muito bem. Continuando. Não terminou. Não, terminou. Agora, isso aí é só uma introduçãozinha, falando o que é essa obra, o que é esse livro, a Gênesis. Aí vem né, o índice aí. Primeiro vem uma nota da editora. Essa nota da editora aqui que eu achei muito importante também. Depois a introdução, aí depois começa lá, ó, capítulo 1, caráter da revelação espírita. O que significa a revelação espírita? Tá? Mas nós vamos ler primeiro a nota da editora. Então vamos lá. É grande, vocês estão vendo aí o tanto de item que tem o livro. 400 e tantas páginas. Então vamos lá. Nota da editora. A tradução dessa obra devemos-la ao saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilhom Ribeiro, engenheiro civil, poliglota, falava várias línguas, e vernaculista. O que é um vernaculista? É um cara que tem amplo domínio sobre o vocabulário. Cara que ele é um dicionário ambulante. Vernáculos. Tá? Cultura acima da média. Tá? Então esse Guilhom aqui era tudo isso. Rui Barbosa, todo mundo já viu alguma coisinha sobre Rui Barbosa, um expoente da nossa história, né? Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, mais de 100 anos atrás, está isso aí lá nos anais do Senado Federal, volume 2, página 717, para quem quiser ver esse discurso do Rui Barbosa, referindo-se ao seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil. Rui Barbosa fez a revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica, o nome da obra que o Rui Barbosa produziu, e que lhe imortalizou o nome como filólogo e purista da língua. Porque o Rui Barbosa, ele ficou conhecido também como alguém assim, um domínio da palavra excepcional. Excepcional. Então, o Rui Barbosa é um personagem conhecido no mundo inteiro, da diplomacia brasileira. Um expoente, né? Aí ele fala o seguinte, o Rui Barbosa: devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor doutor Guilhom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando os seus serviços à parte material do comum dos revisores,
mas muitas vezes suprindo até as desatenções e negligências minhas. Quer dizer, você receber agradecimento do Rui Barbosa, porque você ajudou ele nessa obra que ele produziu aqui. Então você imagina quem era esse Guilhom para receber um elogio do Rui Barbosa. Eu fiquei lendo isso aqui, eu falei, o Águia de Aia. Águia de Aia. Para quem não sabe, que Águia atualmente é o quê? É um tribunal É internacional. a sede do maior tribunal do mundo. Na Holanda. Como vemos, Guilhom Ribeiro recebeu aos 28 anos o maior prêmio, 28 anos, o maior elogio a que poderia aspirar um escritor. Um elogio do Rui Barbosa, acabou, esse cara está na história, o Guilhom Ribeiro, né? Porque o Rui Barbosa realmente é um expoente da história mundial, né? E a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Kardec. O Guilhom simplesmente traduziu todas as obras básicas. Eu sempre baixo as versões que são traduções do Guilhom. Essa versão que eu uso aqui do Céu e Inferno, o Guilhom que traduziu. Então, assim, você pensa bem, ele traduziu a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Céu e Inferno. Que isso? Fora o resto que ele deve ter traduzido. 5 Traduziu horas. as obras básicas. Olha a responsabilidade. As minhas obras que eu tenho, todas foram traduzidas. Então, ele se tornou presidente, foi presidente, vai falar aqui, ó, da Federação Espírita. Jornalista emérito, Guilhom Ribeiro foi redator do Jornal do Comércio, olha o jeito que escrevia Comércio, e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira no decurso de 26 anos consecutivos. Nossa. Diretor da Federação Espírita Brasileira, a FEB. A fé. Tendo traduzido ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, obras póstumas, todas de Allan Kardec. Muito bem. Isso aí então é uma palhinha para a gente saber quem foi o Guilhom, né? Vamos ver a introdução. A primeira edição, publicada em janeiro de 1868. A primeira edição. 147, que foi a primeira edição do livro A Gênese, que o Kardec publicou lá na França, 1868. Quando ele publicou a Gênese, se eu não me engano, a Gênese foi das 5 obras, se eu não me engano, foi a 5ª. As outras 4 já estavam tudo publicado. Se não me falha a memória, tá? Não me apego muito a essas datas aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Essa nova obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título o indica, tem ela por objetivo o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados. A Gênese, quer dizer, até hoje se discute sobre a origem da Terra, origem do Sistema Solar, origem do Universo, origem de tudo. Nós queremos saber a origem de tudo. Os milagres e as predições. Então a Gênese vai tratar de tudo isso. A obra A Gênese, tá? Em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou se quiserdes, 2 forças, regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. São os 2 elementos que regem o universo. Ou é espiritual ou é material. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem os fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável, se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, que a água é oxigênio e hidrogênio.
Se você tirar um desses dois, não tem como explicar a origem da água. Então, se você tem o elemento espiritual e o material, não tem como você querer entender as coisas tirando um. Não, vamos deixar o material de lado. Você não vai entender os fenômenos. Precisa da matéria. Vamos tirar o espiritual de lado. Você não vai entender só sob o ponto de vista da matéria. Então, do mesmo jeito que para entender o que é a água, eu preciso oxigênio e hidrogênio, para entender a origem de tudo, eu preciso do espiritual e do material. Definição de Gênesis. Gênesis é origem, começo. Origem e desenvolvimento dos seres. Está aqui no quadro. A palavra Gênesis a gente usa para tudo. Por exemplo, a gênese dessa casa aqui. Como que começou essa casa? Eu posso, né? Muitas vezes faço gênese pensando em seres vivos, né? Mas tem a gênese da Terra, a gênese do sistema solar, gênese é começo. Começo do quê? Do que você quiser. Do que você quiser. Só abrindo um comentário aqui, a gente vê ali, água, H2O. Se a gente pensar assim, tem aqui uma mangueira de oxigênio, outra mangueira de hidrogênio. Eu vou abrir lá, vou chegar, vai sair água aqui, mas nada. Porque para isso acontecer, precisa de uma coisa chamada catalisador, que no caso seria a platina, que é o catalisador mais fácil para se fazer água, chegando em oxigênio e hidrogênio. Eu lembrando meus tempos lá de ciência. Faz tempo. Porque temperatura e pressão. Português, o oxigênio. Na época era alquimia. Nós vamos estudar, gente, não é química, não. Mas a química. Mas durante a obra aqui, durante a obra, vai falar de todas as ciências terrenas. Vai falar de química, vai falar de física, vai falar de geologia, vai falar de geografia, vai falar de antropologia, não vai escapar uma das ciências terrenas. De biologia vai falar um monte, é porque explicou aqui no começo as leis terrenas e as leis divinas. Esse livro junta tudo para poder entender o material, as leis terrenas, o espiritual, as leis divinas. Falou que se você subtrair um deles, você não vai entender nada. Precisa dos dois, né? Demonstrando a existência do mundo espiritual, vou ler só mais um parágrafo, não vai dar para ler inteiro não. E suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos. De fato, a gente já leu isso no livro Médio e Mediunidades, agora no finalzinho. E considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Quantos fenômenos que existem aí que a doutrina espírita explica com a maior naturalidade e às vezes determinados pensadores falam, não, as coisas não são simplórias assim do jeito que você está falando, não. Né? Ou então a gente ouve assim, Márcio, você pensa que a doutrina espírita explica tudo? Para você tudo é espiritismo? A gente não pode entrar nessa polêmica. Não. Fica calado. Calma, vai chegar a vez de você entender. Você vai ver que o espiritismo explica tudo. Mas não sou eu que vou pôr isso na sua cabeça. Né? Abundam nas escrituras esses fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos dois campos opostos, espiritual e material, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração de dados positivos da ciência, outros princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Aqui, é isso que acabou de falar, que a gente comentou aqui. É a turma que quer explicar só o espiritual, não tem jeito, precisa do material. Aí no outro extremo tem lá um bando de cientistas, só material, não tem esse negócio de espiritismo, de espírito, não tem isso não, é tudo material. Né? Igual aí nos últimos dias,
começaram aí, a ciência começou a falar que tem alterações no DNA dos médicos. Eu fiquei até meio apreensivo, falei, quer ver, começar a gente a falar bobagem por causa disso aqui? Aí de repente sumiu o assunto da imprensa aí, parar de falar nisso. Menos mal, porque se continua, alguém ia fazer isso que falou aqui, ó. A turma do material falou, tá vendo? Não tem esse negócio de médium não, que conversa fiada que é essa? O DNA explica tudo. Está lá no DNA se o cara é médium ou não. Né? E às vezes também ia surgir algum espírita também falando um monte de bobagem. Não quer dizer que o espírita é o senhor da verdade absoluta. Então, esse ponto aqui está muito bem explicado aqui no começo. Está vendo? Então não pode pular o começo. Porque todo o livro, a Gênesis, ele vai se pautar em cima disso, desse entendimento. Então isso tem que ficar muito bem sedimentado na nossa cabeça. Porque o livro inteiro vai ser esse confronto do espiritual com o material. E em nenhum momento a gente pode esquecer que tem que ter as duas partes para a gente entender o todo. Lembra da água, preciso do oxigênio e do hidrogênio, senão eu não entendo a água. Não vou saber de onde que veio a água. Né? Eu vou parar nesse parágrafo aqui, da solução racional, e aí a gente continua depois, porque ó, ainda tem um pedaço aí, ó. Tá vendo? Não dá para ler agora. É imenso. Não dá para ler. Aí acaba. A gente lê no próximo, né?